Pessoal, então vamos seguir a nossa aula, né? Vamos continuar analisando a Lei 8.906 de 94, agora do artigo 23. Começamos no artigo 18 e já estamos no artigo 23. E ela diz o seguinte, olha, né, que os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado. A parte não pode usufruir dos honorários de sucumbência. Logo quando eu comecei a atuar, algumas clientes vieram me perguntando assim, Breno, o que significa esse honorário de sucumbência aqui? Eu falei, não, é um valor que eu recebo da condenação, em caso de condenação, né, na época acho que foi 2 ou 3 mil reais de honorário de sucumbência. Aí eles falaram assim, então a gente não precisa mais pagar os honorários a você, advogado? Eu falei, não, né? Porque aí eu tive que explicar para elas a diferença dos honorários contratuais para os honorários de sucumbência. Tem cliente que não quer entender, por isso que eu indico a vocês, já no início da celebração do contrato de honorários, converse com o seu cliente, explique a diferença, que tem os honorários de sucumbência, que tem os honorários contratuais, porque tem cliente que fica aí na rua dizendo que o advogado é desonesto, mas não é, porque o nosso direito é receber os honorários de sucumbência. Então, pessoal, o artigo 23 garante que, além de nós termos o direito aos honorários de sucumbência, nós também podemos executá-lo à parte e nos mesmos autos, tá? Então é importante que a gente guarde essa informação. O advogado ele pode promover a sua execução, não precisa citar a parte de novo. Tudo isso garante o que é o advogado, mais celeridade. O artigo 24, ele fala novamente da questão do crédito privilegiado. Então a gente falou na súmula vinculante do STF, agora a gente traz a lei. Então ela fala que a decisão que arbitra honorários sucumbenciais ou os honorários, no caso de advogados dativos, ela tem validade de título executivo judicial. Então, essa sentença ela já vale como título executivo judicial, como se fosse um cheque para o advogado receber, e ele vai poder executá-la. E o artigo 24 também fala que constitui cheques privilegiados em caso de falência, concordato, concurso de credores, insolvência civil, liquidação extrajudicial, estão lá os honorários advocatícios com preferência no recebimento. O artigo 24, parágrafo 1º, também fala da questão da execução destes autos dentro dos próprios autos, então isso torna a execução mais rápida, mais célere, vale a pena a gente guardar essa informação. Então o que nós podemos concluir, pessoal? E quanto ao artigo 24, parágrafo 3º, em relação ao artigo 24, parágrafo 3º e 4º, é o seguinte, né? A lei diz que é nula qualquer cláusula que retire o direito ao recebimento de advogados sucumbenciais pelo advogado. Então, qualquer cláusula que contenha a previsão de que o advogado não tem direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, ela é nula, tá, pessoal? Os honorários convencionados, eles terão ainda direito a preferência na execução, conforme a gente já falou. Então, pessoal, aí na tela para vocês, qual conclusão nós podemos retirar de tudo isso? Né? Que a remuneração dos advogados ela é a soma dos honorários sucumbenciais e contratuais, e elas possuem caráter remuneratório e, portanto, um caráter alimentar. Então, vale a pena a gente chamar a atenção disso, né? É essa conclusão que a gente tira, e que por essa razão este crédito ele tem preferência na execução. Então essa conclusão é importante, e a remuneração do advogado ela vai além disso, ela vai além dos honorários contratuais. Pessoal, com relação à prescrição, então vou colocar aí na tela para a gente. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários do advogado. E o prazo começa a contar quando? Do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado de decisão que os fixar, da ultimação do serviço extrajudicial, da desistência ou transação, da renúncia ou revogação do mandato. Então, temos aí
o período prescritivo dos honorários, quando você pode cobrar. É interessante você ficar atento a essa informação, a você prestar atenção quais são os prazos para que você possa fazer a cobrança dos seus honorários no futuro dentro do prazo correto. E aí o artigo 25A, que é uma inovação trazida pela Lei 8.902 de 2009, dá uma olhada na sua legislação, diz o seguinte, que prescreve em 5 anos, né, a prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado do seu cliente. E isso é importante, né? O advogado ele tem que prestar contas. Eu gosto de dizer muito que o brasileiro, culturalmente, ele não aceita muito a questão da prestação de contas. Ele coloca muito porém. Né? E, na verdade, a prestação de contas ela deveria ser cultural. Né? O profissional deveria ter isso automatizado no exercício da sua profissão. Terminei de trabalhar com o dinheiro do meu cliente, recebi um dinheiro em nome do meu cliente, presto contas. Muita gente acha ofensivo pedir a prestação de contas, não é isso? Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo como algo que tem que ser cultural e que tem que ser considerado natural pelas pessoas, pelos profissionais, e não é o que a gente vê. Agora, pessoal, quando a gente começa a analisar o artigo 27, eu gosto de dizer que a gente entra na questão das incompatibilidades e impedimentos, né? Eu gosto de dizer que o artigo, a parte das incompatibilidades e impedimentos, está lá no artigo, está lá no capítulo 7, né? Talvez seja uma das partes mais importantes do nosso estudo, porque é uma das matérias que a OAB mais gosta de cobrar, desculpe, tá? E por gostar mais de cobrar, vale a pena a gente ter muito mais atenção no momento do nosso estudo. Então é o seguinte, se você abrir a sua lei no artigo 27, você vai ver o seguinte, a incompatibilidade, pessoal. Então vou até colocar aqui na tela para vocês em cores diferentes. A incompatibilidade, ela gera a proibição total da advocacia. Então, se nós estivermos estudando os casos de incompatibilidade, nós temos a proibição total. O impedimento, ele gera uma proibição parcial do exercício da advocacia. Qual que é a diferença? Na proibição total, não posso advogar de forma nenhuma. Então, se eu sou incompatível, se eu exerço uma função incompatível, eu não posso advogar de forma alguma. Se eu exerço uma função que contém impedimento, eu posso advogar, mas possui limitações. Então, por exemplo, eu não posso advogar contra determinadas pessoas, contra determinadas partes, tá? É importante que o advogado fique ciente disso, que tem advogado que acaba quebrando essa parte do estatuto, ele pode acabar sendo punido. Então, tá claro aí para vocês a questão da diferença da incompatibilidade e impedimento? Compatibilidade, proibição total, e impedimento, a proibição parcial. Então vamos começar aí na análise do artigo 28, e o artigo 28 já traz de cara para nós quem são os incompatíveis. Então são incompatíveis os chefes do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo. Então o que quer dizer isso aí? Prefeitos, governadores, o presidente da República, aqueles que compõem as mesas legislativas, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, no caso de câmaras, né, de vereadores, no caso de assembleias legislativas que tem a sua mesa, também composta presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, no caso do Congresso Nacional, né, eles são proibidos de advogar, tem uma proibição total, tá, pessoal? Significa o quê? Que o vereador ele pode advogar, nós vamos ver que ele é incompatível, que ele é impedido, né? O vereador ele tem impedimento, mas o presidente da mesa ele é incompatível. Então o presidente da Câmara Municipal ele não pode advogar, o vereador pode, só que ele pode com restrições. O deputado estadual pode advogar, só que o presidente da Assembleia Legislativa não pode. O senador da República pode advogar? Pode. Mas o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, não pode advogar. E aí, com relação
aos cargos do Poder Executivo, aos chefes do Poder Executivo, todos eles, nenhum pode advogar de forma nenhuma. Tá, pessoal? Então vamos encerrar o nosso terceiro bloco. Vamos seguir nas nossas reflexões aqui do Estatuto da Advocacia. Para um pouquinho, toma uma água e clica na nossa próxima aula.